Porque, sabe, irmãos, hoje nós temos um problema sério, é que o evangelho da graça, ele vem sendo torcido para se tornar o evangelho adocicado. Ele está falando que nós estamos torcendo o evangelho e estamos apresentando o evangelho adocicado. O evangelho comprometido com a igreja. Um evangelho que aceita o ser humano do jeito que ele está e não muda a sua natureza. O evangelho que aceita o ser humano como está e não muda a sua natureza. Ele está falando, isso é exatamente o que a CCB faz. Eu não vejo uma pregação da CCB que ela fica trabalhando ali em cima do pecado, chamando a pessoa ao arrependimento. E por que eles não fazem isso? Porque eles partem do pressuposto que não tem pecado. Esses homens começam a dizer que não tem pecado. Esses homens se recusam na oração a pedir perdão aos pecados. Uma igreja que não reconhece que peca, como é que ela pode exortar as pessoas ao arrependimento do seu pecado? Vocês estão entendendo que ele está usando palavras aqui que a igreja dele não faz, não representa. Ele está dizendo agora aqui, estão pregando um evangelho aí, irmãos, que não chama a pessoa para o arrependimento. Estão pregando o evangelho aí, irmão, que a pessoa pode viver no pecado. É exatamente o que a CCB faz. Vocês não pregam evangelho. Vocês colocou e incutiu na cabeça do povo que a doutrina que combate o pecado de vocês é não usar bermuda, é não ter televisão em casa, é não ir no casamento do parente que é da igreja católica. Vocês distorceram totalmente a verdade de Deus e agora ele está querendo dizer que a doutrina deles que combate o pecado é isso. É dizer para as pessoas não frequentar outra igreja, é falando para as pessoas não, é só você não visitar outra igreja. Ou seja, você fica dentro do padrão da CCB, você não vai ao cinema, né? Você não pode ir ao cinema, você não pode jogar uma bolinha, bater um futebol, você não pode ir no casamento de um parente, você tem que congregar todos os dias. Aí sim, você está sendo purificado. Essa igreja é uma igreja que só prega bênção, triunfalismo, teologia da prosperidade, dizendo que você vai ser próspero, Deus vai virar seu cativeiro, vou te abençoar, vou te dar em dobro, aquilo que o diabo levou eu vou te dar de volta. Isso tudo é demoníaco, esse homem é mentiroso. O evangelho adocicado é esse evangelho aqui da CCB. Eu desafio você, CCB, a me trazer um culto online aqui, com eles orando, pedindo perdão pelos pecados e ao mesmo tempo, quando vão pregar, chamando as pessoas a abandonarem os seus pecados. Não abandone o seu pecado, irmão, né? Abandone, né? Você tem que se arrepender, você tem que confessar os seus pecados. Não existe isso lá dentro. Esses homens estão acusando as pessoas daquilo que eles fazem. Vamos ouvir. O evangelho light, o evangelho politicamente correto. Você quer um evangelho mais light, irmão, do que o evangelho que a pessoa corre para a congregação. Se alguém mexeu com ela, olhou torto para ele, criticou ele, ele corre para se receber, para buscar a palavra, para saber o que Deus vai fazer com a vida daquela pessoa. O camarada, de repente, ele vê o chefe dele, ele cresce o olho no cargo do chefe, ele começa a desejar a posição do chefe de pura inveja, e ele vai na CCB buscar a palavra, e lá o diabo toma a boca do homem e fala, eu vou colocar na tua mão o que o seu coração deseja. Seu coração é pecaminoso, querido, o seu coração é cheio de desejos mundanos. E a CCB está constantemente dizendo para vocês, né, que Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Isso é evangelho. Vocês chamam isso de evangelho? Esses homens não passam de falsários. Esse senhor é um falsário. Esse homem aqui é o mais perigoso na congregação cristã no Brasil. Me processou porque eu chamei ele de perigoso. Perdeu o processo. É o mais perigoso, rapaz. É por isso que a Bíblia diz: aqueles que Deus deu, esses serão mais julgados, mais inquiridos. E esses homens, gente, se muito CCBano, tapado, que entra aqui no meu canal, fazendo comentários esdrúxulos, mas você vê nele um pingo de sinceridade, se tivesse 10% do que esse homem conhece de Bíblia, muitos teriam se arrependido, muitos teriam crido. Por isso que para esse homem, ele será julgado com mais rigor. Eu tenho certeza absoluta disso, irmão. Certeza. Este homem está trabalhando contra o evangelho. Ele não está lutando contra mim. Ele não está lutando contra os pastores das outras igrejas. Eles não estão lutando contra o Fernando, que é do canal do Caminho de Damasco. Ele está lutando contra o reino. Porque atrás desse homem existe uma força demoníaca.
trabalhando com o que ele tem de melhor, a mentira e o engano. A mentira e o engano. Você quer mais que isso? Eu tô pausando, tô mostrando pra vocês. Você que é CCBano, você que tá aqui, que já frequentou a CCB por anos, vocês sabem que o que eu estou falando aqui não é mentira, é a mais pura verdade. Que doutrina que a CCB tem? Que doutrina bíblica que eles têm? Que chamado arrependimento que eles fazem? Esses homens não pregam arrependimento, eles se recusam a aceitar que são pecadores. Se recusam. Vamos ouvir. Onde as pessoas não podem ser repreendidas. Pregadores do evangelho. Muita esperteza. Nada disso é feito de qualquer forma. Tudo isso aqui é pensado. Tudo isso aqui é trabalhado. Gente, para pensar. Quem é que está tomando prejuízo com tudo isso? É o próprio diabo. Satanás está sentado no trono do Braz. É eles que oprimem as pessoas. Ele vendeu, aliás, ele prega um falso evangelho. E quem está tomando esse prejuízo é o inimigo. Vamos ouvir. Tem entregado o evangelho para muitos dos nossos jovens. Eles acessam aí na mídia, na internet e vão tendo acesso a muitos pregadores. Alguns dos quais ensinam, doutrinam por um evangelho adocicado. O evangelho que não compromete ninguém. Ora, Deus é Pai. Está falando que aqui na internet... Ele está apontando para os pregadores reformados, porque eles estão cutucando a doutrina calvinista, e ele está falando que os jovens estão aí aprendendo o evangelho que não faz nada, que não cura nada, que não faz nada. Gente, quando que você ouviu alguma coisa que realmente te trouxe, ao arrependimento e à conversão na CCB, quando você frequentou reunião de jovens, reunião de mocidade? Quando esses homens em reunião de mocidade, só fala de anjo, só fala que Deus vai dar coisa para você, que Deus vai te dar ministério, que Deus vai entrar na sua vida, que eu vou trabalhar na sua vida, que eu tenho um dom para te dar, que você vai ter isso, você vai fazer aquilo, que você vai ser um juiz, você vai ser médico. Quando, gente, esse homem está pregando, ele engana. As pessoas veem esse homem pregando aqui, acham que o que ele está falando é a CCB. Se nós não tivéssemos frequentado anos a fio a CCB, ou seja, ele está falando, ele fala uma verdade, depois ele incute uma mentira, que é um engodo que eu acabei de mostrar para vocês, principalmente quando ele leu Hebreus 6. E na parte que ele fala a verdade, quem é de fora, ouvindo isso, acredita que a CCB é uma igreja bíblica. Mas espera aí, pelo que esse homem está falando, eu estou percebendo que lá na CB realmente prega evangelho, hein? Lá chama a pessoa para o arrependimento, lá fala do pecado, lá fala da santidade de Deus, lá fala da justiça de Deus, lá fala, nossa, isso aí, lá não fala nada disso. A CCB aplica o evangelho adocicado, que é aquele evangelho onde não te confronta, ao contrário, ela criou um sentimento no CCBano igual ao sentimento do Kiko do Chaves. Qualquer coisinha de mal que alguém fizer com o CCBano, corre ele para CCB, mamãe! Aí vem a palavra lá falando, o que foi, tesouro? O meu vizinho jogou a areia na frente da minha casa. Fique em paz, tesouro. Vou mandar ele pro cemitério. Mamãe, o que foi, tesouro? Eu queria ganhar mais, eu queria uma caminhoneta. Para poder servir a Deus melhor. Fique em paz, tesouro. Eu vou cumprir o desejo do seu coração. Cria vergonha nessa cara de vocês. Vocês estão pensando que Deus é o quê? Vocês querem alguma coisa? Quando você vai pedir coisas para Deus, é porque você ainda não tem noção do que o filho dele sofreu na cruz. Aquilo lá é suficiente para você não pedir mais nada. Ele já deu demais. Ele deu a vida do próprio filho. Vocês deveriam ter vergonha na cara de falar, eu preciso servir a Deus melhor. Você acha que você precisa servir a Deus melhor e você não sabe nem pregar o evangelho. Seus enganadores, falsários, vocês estão perdendo tempo dentro dessa seita, serão condenados por rejeitar o evangelho, porque todos que estão aí dentro e estão complacentes com isso daqui, você será cúmplice dessas mentiras. Vocês serão cúmplices, irmãos. Acordem,
Porque Deus nos levantou aqui para pregar a verdade, levantar o pano que estava escondendo a sujeira dessa igreja. Nós estamos levantando a sujeira dessa igreja e vocês não vão passar impune dizendo que estavam desavisados, porque não estão mais, irmão. Tudo isso aqui é caminho de Deus, isso aqui é obra que Deus está fazendo. Gente do céu, pensa numa igreja que não sabe nada de evangelho. Esses homens não sabem nada. Tem o Samuel Trevisan que deu entrevista agora há poucos dias. Ele acabou de falar: eu fui ancião por 20 e tantos anos na CCB, não sei nada de Bíblia, não sei nada de evangelho. Como que vocês podem dizer que esses homens pregam a verdade, a palavra de Deus, se eles são réu confesso? Esse homem aqui, ele traz sempre algum palavreado teológico, sempre usa algumas falas, alguns palavreados teológicos. Agora pergunta onde foi que ele aprendeu. Pergunta se ele aprendeu isso na CCB. Vai perguntar onde foi que ele aprendeu essas coisas. Não foi na CCB, não. Esse camarada saiu para comer fora. Para comer fora, que eu falo, livros, outros entendimentos. Comer fora enquanto o povo tá morrendo de fome dentro da CCB por falta de evangelho. Volta para lá com a barriguinha cheia e fala: não, aqui tá tudo bem. Deixa nós em paz aqui tá tudo bem. Igual outro CCBano que aparece aqui, né, dizendo que sabe alguma coisa de evangelho. Fala: não, igual eu encontrei um aqui outro dia. Não, irmão, tá tudo bem. Lá, eu criei, irmão, eu sei que Jesus Cristo é suficiente Salvador. Tentando defender a seita. Aí eu falei pra ele: pera aí, aonde foi que você aprendeu isso? Foi dentro da CCB? Aí ele ficou sem graça. Falou: não foi. Então, rapaz, como é que você tá defendendo uma igreja se você tá em desobediência, comendo fora? Comendo fora, aí você volta pra dentro dessa seita, fingindo que tá tudo bem. Como é que fica aquelas pessoas que acreditam piamente, que são mais obedientes do que você? E estão lá, piamente, não vão buscar fora, porque eles são fiéis à doutrina da igreja. Eles falam: não, não posso ir pra fora, não posso ver YouTube, não posso ver pregação de ninguém, eu tenho que ficar só aqui ouvindo os anciãos, e eles estão lá dentro. Como é que fica essas pessoas? Como fica? Vão mentir, mas nós vamos continuar aqui, pregando o evangelho contra essa seita maldita. Muita gente vai ser arrastado para o inferno por causa desses homens. Muita gente vai ser levado para o inferno e não terão desculpa. Você acha que você vai se salvar porque você não usou bermuda? Porque você não frequentou a festa de casamento de pessoas de outras igrejas? Você acha que porque você se abstém de uma televisão, você vai se salvar, meu querido? Você vai ser condenado, não é por causa dessas coisas. Vai ser só porque você não creu em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, irmão. A condenação é essa. Você não creu que Jesus Cristo fez tudo. Que Jesus Cristo removeu o teu pecado apenas pela morte e a obediência dele à vontade do Pai. Serão todos condenados que não creem em Jesus. E é justamente o que Hebreus 6 está falando. Vocês rejeitaram o Messias, agora não resta mais nada para vocês a não ser uma ardente expectação de juízo e de fogo que há de devorar aqueles que pisaram o sangue do Filho de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Você, quando recusa Jesus, quando você dá as costas para Cristo e você abandona o evangelho, você está pisando no sangue do Filho de Deus. Mas nada disso fica impune, irmão. Nada disso fica impune. Eu tenho certeza absoluta que eu estou nesse canal aqui pela vontade de Deus. Eu estou aqui pela vontade de Deus, irmão. Deus me pôs prazer, Deus me pôs amor, Deus está me defendendo, está me segurando nesse canal. Quantas investidas, quantos processos, e a nenhum desses eu sucumbi. Não negocie a verdade. Permaneci aqui, esse é o evangelho, só recuso se vocês me provarem pela palavra de Deus que eu estou errado. Mas nós estamos aqui, esse canal aqui, irmão, é um púlpito de frente para a CCB. De frente, aonde Deus está dando nós força, coragem e condições de pregar a vocês: saiam dessa Babilônia. Essa igreja está confundindo e já confundiu a cabeça de muita gente. Muita gente.
As pessoas aprendem tanto absurdo nessa igreja, gente. Tanto absurdo, estão totalmente desviadas do evangelho. Aliás, nem desviadas, nunca estiveram no evangelho. Mas se o diabo pensa que vai usar desses homens aqui e vai ficar por isso mesmo? Vai ficar tranquilo? É mesmo? Vai seguir? Não vai. Mas não vai mesmo. Nós vamos continuar pregando a verdade. Lembre-se do que eu estou falando aqui. Esta seita está tentando ressuscitar o pecado de morte. E isso está incutido nessa pregação deste homem. Eles estão colocando o pecado de morte no lugar da apostasia. Esse homem está fazendo isso com muito cuidado. Porque tem muita gente que está ouvindo isso de longe. E está começando a acreditar que o pecado que ele cometeu é de morte. E não resta mais nada para ele a não ser a condenação. Ele falou, se você volta ao pecado, você não resta mais nada para você, a condenação. O volta ao pecado, entenda, você está no pecado, você batiza, porque o CCB não existe pecado depois de batizar. Quando eles falam volta ao pecado, são pessoas que cometeram pecados sexuais. É o coitado que não conseguiu se segurar, que não conseguiu controlar os seus hormônios. Isso é pecado, é óbvio que é pecado. Mas não significa que você está condenado. A condenação é aqueles que amam o pecado e permanecem no pecado. Evangelho de João, capítulo 2, Jesus Cristo fala, conheceram a luz, mas amaram mais as trevas. As trevas é o pecado. Nós estamos em treva, nós estamos em pecado, e Jesus vem e nos tira do pecado. A gente não pode permitir isso, gente. Vamos lutar, rapaz. Não vamos dar. Isso aqui está sendo espalhado o Brasil afora. E eles estão mandando as pessoas entrarem nas casas. Eu já recebi aqui dezenas de comentários de pessoas até que estão aqui na live. Estão mandando o CCBano ir na casa das pessoas. Eles nunca fizeram isso. Nunca se preocuparam. Por que eles estão fazendo isso? Porque o dinheiro está ficando curto. Essa seita só se preocupa com ela mesma. Só se preocupa com ela mesma. Eu vou soltar aqui o vídeo. Tem mais trecho aqui, ó, importante para a gente poder ouvir. Segue aí, vamos ouvir. Deus é Pai. E eu tenho medo dessa visão adocicada do Evangelho. Você já foi salvo, você nunca mais pode perder a salvação. A salvação já está garantida porque a sua fé em Jesus te deu salvação. E a obra dele transcende todo ato, toda obra humana. Nada mais pode anular essa obra de fé. Será que é isso mesmo? Esse evangelho adocicado que faz o homem ficar no pecado, a moça ficar no pecado e não se sente incomodada. O evangelho aceita ele assim mesmo. Vive aí a sua vida, afinal você já creu em Jesus, está tudo certo. É o homem que larga a esposa para procurar uma mais nova, mais bonita. É a mulher que larga o marido. Mas eu já estou salvo. Paciência que eu perco um galardão, mas não perco a salvação. É isso mesmo, irmãos? Tem muitos se debruçando em cima das escrituras, conseguem fazer interpretações teológicas em várias escolas. Você viu o que esse homem disse? Esse homem está insinuando que nós estamos pregando aqui que não tem nada demais, irmão. Você já está salvo mesmo, você pode pecar. Não tem nada demais, irmão. É isso mesmo, pode seguir em frente aí que você está salvo. Isso aqui é mentira desse homem. Quem tem o evangelho adocicado é a própria CCB. A CCB não prega contra o pecado. Eu não vejo eles pregando aqui, ó, contra o roubo, contra a mentira, contra a calúnia. Eu não vejo eles exortando as pessoas a dizer, nós estamos sob a influência do pecado, irmão. Nós continuamos pecadores, por isso a gente precisa orar constantemente e pregar as palavras que combatem o pecado. Não, toda a leitura da Bíblia da CCB é procurando oportunidade para substituir a pessoa do livro para colocar o CCBano no local. Eles estão procurando, todas as vezes que eles vão abrir a Bíblia para poder ler, é procurando, e é sempre os mesmos lugares. Esses homens são tão sem noção de Bíblia, sem conhecimento, que é sempre os mesmos lugares marcados. Se eu falar agora dentro de uma congregação, aliás, se eu ouvir lá dentro falar, vamos abrir Josué, todo mundo já sabe que é capítulo 1 de Josué.
Eu já sei, só fala o nome do livro, eu já sei qual que é o capítulo. É primeiro que fala, né? Não se desvie para a esquerda, nem para a direita, né? Que eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Se mandar abrir primeiro livro de Samuel, você já sabe, é Cântico de Ana ou Davi derrotando Golias. Se você mandar abrir Esther, já até sabe qual que é. É Mardoqueu, é sempre a mesma passagem. Se mandar abrir Daniel, é a mesma passagem de Daniel 6, na cova do leão. Esses homens só lêem as mesmas coisas, porque esses homens não têm nenhuma preocupação em aprender e nem a ensinar a palavra de Deus. Sempre a mesma coisa, passagens bíblicas manjadas, para poder dizer para aquelas pessoas que Deus está na sua vida, que eu vou fazer obras na sua vida, eu vou cumprir o desejo do seu coração, se alguém tocar em você, é como se tivesse tocado na menina dos meus olhos. Sempre as mesmas pregações. O povo acostumou a ir na igreja a procurar coisas sobre sua própria vida. Eles não querem saber da vida de Jesus Cristo. Eles não querem saber sobre a vontade de Deus. Eles não querem aprender coisas sobre Deus, sobre a vontade de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. Eles não querem saber. E porque a CCB também não tem nada para ensinar, aí esse homem vem falar que nós estamos pregando o evangelho adocicado, seu mentiroso de uma figa. Só o nécio da CCB mesmo que vai dar crédito para esse tipo de pregação.